Rodada de wildcard mais do que eletrizante no mundo da NFL. Oh, hello, bola! Queridíssimos amigos da NFL Brasil, um grande abraço a todos vocês. Que rodada simplesmente espetacular. Essa primeira rodada safadinha aí do playoff de wildcard. Hoje eu tenho o meu top 5 da rodada. E eu começo, meu primeiro destaque é justamente sobre algumas marcas que foram atingidas aqui nessa primeira rodada. Eu começo com 11 touchdowns sendo anotados no quarto período que viraram o jogo. É o maior número de TDs no quarto período para virar partida da história de uma pós-temporada, não de uma rodada, da história de uma pós-temporada toda. E todos esses touchdowns aconteceram no playoff de wild card, né, com Caleb Williams brilhando e também o Josh Allen e o Matthew Stafford, mas também tivemos momentos de Bryce Young, tivemos momentos de Trevor Lawrence, cara, Brock Purdy. Foi uma coisa realmente espetacular que a gente viu aí no sábado, domingo e segunda-feira, né? Especialmente sábado e domingo, ok? Porque segunda-feira foi 30-6 a vitória de Houston em cima de Pittsburgh. Também tivemos 4 jogos decididos por 4 ou menos pontos. O recorde de uma pós-temporada é 6, né? Então, tem tudo para ser, talvez, olhando esses números, a pós-temporada mais competitiva da história da NFL, né? Jogos pra lá de espetaculares, surpresas, jogos decididos por um chute, erros de extra point, enfim, teve um pouquinho de tudo, né? Essa primeira rodada aí dos playoffs. O meu segundo destaque vai para a equipe de São Francisco. A raça do São Francisco 49ers é uma coisa simplesmente espetacular. De um lado, a gente tinha os atuais campeões, chegando em boa fase aos playoffs, jogando em casa. Do outro lado, a gente tinha um time já totalmente baleado, com todos os seus principais linebackers machucados, né? Tentando se recuperar de uma derrota complicada na semana 18, né? São Francisco tivesse vencido o Seattle, ia terminar como cabeça de chave número 1. Perdeu o jogo. Ofensivamente foi muito mal naquela partida. Tá? E todo mundo dava o favoritismo para a equipe de Filadélfia. Especialmente olhando nas lesões aí de São Francisco e o jeito que os Eagles estavam correndo com a bola. E aí o jogo começa e tudo muda imediatamente. DeMarcus Robinson. Cara, o Quinyon Mitchell, talvez o melhor cornerback da liga, cedeu 3 recepções para 74 jardas e um touchdown na primeira campanha. Sendo que os Niners também estavam sem o Ricky Pearsall, né? Não teve o Brandon Ayuk aí o ano inteiro, nem vamos mencioná-lo, né? Mas o grupo de wide receivers de São Francisco, teoricamente, estava numa incrível desvantagem contra os Eagles. E aí a gente vê o DeMarcus Robinson com 111 jardas, melhor marca da carreira, sendo que ele tinha tido apenas 44, número máximo dele, durante a temporada regular. E isso daí me mostra muito sobre Kyle Shanahan, me diz muito sobre Kyle Shanahan, a comissão técnica aí de São Francisco e o pedigree dos 49ers. E aí você tem o Jauan Jennings, né? Jauan Jennings lançando wide receiver, lançando um passe para touchdown para o Christian McCaffrey, com a secundária dos Eagles totalmente perdida. Então, o que mais me chama atenção, e também teve o George Kittle se machucando, então é um time que chega totalmente baleado, perde o seu melhor tight end, o segundo melhor jogador talvez do ataque, no início do jogo, e mesmo assim vence. E vira o jogo, perde a batalha dos turnovers, encara toda a adversidade do mundo e mesmo assim dá um jeito de vencer. E eu acho que o quarto período mostrou a diferença entre Kyle Shanahan e o Nick Sirianni. Assim, eles estão em mundos totalmente opostos. É uma coisa impressionante. Eu mencionei o touchdown do Jauan Jennings, trick play, defesa dos Eagles totalmente perplexa na jogada, touchdown do McCaffrey. E aí o segundo touchdown, a gente vê, olha, o desenho da jogada foi espetacular.
com todas as rotas, menos a do Christian McCaffrey, cortando para o lado direito para levar a defesa dos Eagles para lá, e depois a gente tem o Christian McCaffrey indo para o lado esquerdo, enfrentando apenas o Nakobe Dean. O Kyle Shanahan fez um ótimo trabalho de isolar o seu fantástico running back contra um linebacker. E aí ficou uma grande vantagem aí para São Francisco, e aconteceu o touchdown da vitória, Brock Purdy lançando a bola para o C-Mac. E aí do outro lado, logo na sequência, Philadelphia teve a chance de vencer o jogo. Philadelphia manda uma jogada com 4 rotas verticais contra uma defesa cover 4, em que a gente vê uma linha de 4 atrás esperando essas rotas. Tava mais do que claro, não tinha nada de criativo nessa chamada. Jalen Hurts foi forçado a forçar um passe no meio do campo e Eric Kendricks conseguiu desviar o passe, né? Eric Kendricks, que foi contratado em novembro, que está na reta final de sua carreira, já foi um grande linebacker, né? Não é mais esse jogador, mas nessa partida ele foi muito importante. Então, esse é o São Francisco 49ers. Mesmo diante de todas as adversidades, o time dá a volta por cima e vence jogos, e é extremamente inspirador. O Kyle Shanahan, se tem um treinador que merece um título, esse cara se chama Kyle Shanahan. Por falar em inspirador, eu vi 2 performances de MVPs aqui nesse final de semana. E são 2 quarterbacks realmente de elite, e mostra essas vitórias aqui dos Rams e dos Bills, mostram a importância de você ter aquele jogador, aquele quarterback game changer, né? Que ele vai mudar o jogo, que ele vai dar um jeito, mesmo diante de muita adversidade. E é engraçado, porque o Matthew Stafford e o Josh Allen, ambos, no segundo quarto de seus jogos, tiveram uma lesão na mão, né? Lançando a bola, bate no capacete, né? Então fica difícil, cara. Isso daí é o pesadelo de qualquer quarterback. Você vai, você lança e você tá lançando com força e a bola bate na mão de alguém ou no capacete, você pode quebrar a mão, né? E a gente viu que os dois ficaram baleados depois dessas lesões. O Matthew Stafford lançou apenas uma bola no terceiro período e a bola estava saindo de uma forma meio estranha da mão do Josh Allen. Mas o que acontece? O quarto período é outro jogo, é outra adrenalina. E as lesões parece que não entram mais na equação. É coisa de super-herói mesmo. Então, Matthew Stafford, no quarto período, acertou 12 de 15 passes, depois de lançar uma bola no terceiro quarto. 143 jardas, 2 touchdowns. E teve um TD pro Colby Parkinson, que foi simplesmente maravilhoso no back shoulder. Que passe espetacular nos últimos segundos para dar a vitória por 3 pontos para a equipe dos Rams. Josh Allen, 2 touchdowns nos últimos 9 minutos. 2 touchdowns nos últimos 9 minutos para dar a vitória para o Buffalo Bills. Levou pancada no joelho, saiu no primeiro quarto por causa de concussão, mão, tantos problemas. E o Josh Allen foi lá e no quarto período acertou 3 de 4 passes em bolas que viajaram pelo menos 10 jardas para 75 jardas, né? Esse é o Josh Allen. Essa é a diferença que um quarterback de elite faz. E é uma pena para os outros QBs que ainda não estão lá, porque o Bryce Young, oponente do Matthew Stafford, teve um bom jogo. Virou o jogo na reta final. Poderia ter sido uma vitória para lá de marcante. Seria a maior vitória da carreira do Bryce Young em seu primeiro jogo de playoff, né? Então, uau! Agora o Bryce Young, linda bola pro Jalen Coker. Deixou muito tempo pro Matthew Stafford. E que tal o Trevor Lawrence? Não foi um grande jogo do Lawrence, ele teve uma interceptação aí no último minuto, com a chance de talvez conduzir seu time a um empate na reta final. Mas ele virou o jogo, faltando 4 minutos, com um passe lá pro Travis Etienne. Putz, volta por cima do Trevor Lawrence. Virou um jogo em 2022, sua primeira oportunidade nos playoffs. Estava perdendo 27-0, acabou vencendo os Chargers em casa. E agora vai conseguir uma virada contra Josh Allen e o Buffalo Bills. Não. Deixou muito tempo pro Allen. Então, Allen, Stafford, eu tiro o chapéu, meus jovens.
ok? O meu quarto destaque, cara, eu sinceramente daria pra fazer, dar uns 18 destaques do jogo entre o Chicago Bears e o Green Bay Packers, tá? Mas eu vou destacar, eu simplesmente vou falar dessa partida, porque tem tanta coisa acontecendo. Os Bears se tornaram o quarto time da história dos playoffs a vencer um jogo em que estiveram atrás por 15 pontos no quarto período. Impressionante. 25 pontos anotados no quarto período para o Chicago Bears. É a melhor marca desde 1940, quando o time anotou 26 pontos no terceiro período, na vitória em cima de Washington, por 73-0, na final de 1940. Então, algumas coisas históricas. 18 pontos de desvantagem, estava 21-3, o time conseguiu a virada. Primeira vez na história dos Bears que eles conseguem uma virada de 18 ou mais pontos contra o arquirrival, o Green Bay Packers. E por falar em Green Bay, porque quando você tem um time ganhando, estava 21-3, e consegue uma virada, né, perdendo 21-3, é porque o outro time também contribuiu. Então foi uma tempestade perfeita lá em Chicago. Tava frio também lá em Chicago, muitas tempestades em Chicago. Okay. Mas o Green Bay Packers, de 1970 a 2024, quando foi para os últimos 5 minutos de um jogo, liderando por pelo menos 10 pontos, venceu 306 jogos e perdeu 1. Esse ano, 6 vitórias, 3 derrotas, incluindo esse jogo aqui de Wild Card. Muitos erros de Green Bay. Tivemos Brandon McManus errando 2 field goals, errando extra point. Fez toda a diferença no jogo. Vimos Matt LaFleur utilizando os seus tempos na reta final da partida e deixando o Jordan Love com apenas um tempo na reta final para trabalhar o último 1 minuto e meio, precisando de um touchdown. Mas se o McManus tivesse acertado pelo menos um chute, essa situação com certeza teria sido diferente. Né? E os Packers também não conseguiram fazer nada ofensivamente no terceiro período, e aí eu tiro o chapéu também para Chicago, que saiu do vestiário de uma forma totalmente diferente, porque os Bears também deram vários tiros no próprio pé no primeiro tempo. Ben Johnson, achei que foi terrível, arriscando uma 4ª para 4 de sua linha de 32 jardas, perdendo por 14-3 no segundo período, pelo amor de Deus. Né? E ele também, no segundo tempo, arriscou numa 4ª para polegadas, para centímetros, da linha de 5 de Green Bay, foi para um passe em vez de correr com a bola. Então o Ben Johnson teve alguns momentos bem ruins aqui nessa partida. Mas Caleb Williams, ele tem o borogodó. Ele tem o sambinha nos pés. Caleb Williams, cara, se você não for pro Super Bowl, por favor, pegue um avião e vai para o Rio. Você precisa desfilar no carnaval com seu sambinha nos pés. Porque o Caleb Williams, no quarto período, foi simplesmente espetacular. E um dos passes mais lindos que eu já vi, que salvou o Chicago Bears. Aconteceu, tava uma 4ª para 8, o cara sai do pocket, lança contra o movimento do corpo em profundidade, encobre o corner e acha o Rome Odunze. Caleb Williams, que coisa simplesmente espetacular, meu jovem, né? Então, cara, grande vitória da equipe do Chicago Bears, vários erros aí de Green Bay, mas a defesa dos Bears apareceu de uma forma muito melhor no segundo tempo. E o Caleb Williams, cara, ele tem 7 viradas no quarto período ou prorrogação nessa temporada. Igual a melhor marca da liga junto com o Bo Nix. Então esses jovens maravilhosos em sua segunda temporada na liga realmente estão dando o que falar. Estou ansioso para ver os Bears enfrentando os Rams aí na semana que vem. E o meu último destaque vai para a Ziena Louca. O Lassiter, é fantástico contra o jogo corrido. Eles gostam do jogo terrestre. Não tem nojinho não, cara. Parece um bando de hiena maluca atacando o oponente. Sabe aquelas hienas loucas?
Essa é a secundária. Aí, ó, Lance. Aí, ó. Você sente. É o momento Nat Geo. É o momento Nat Geo. Monte de hiena louca, cara. Vai ter que matar o leão? Nossa especialidade. Não tem problema nenhum. Não tem medo de leão não, viu, jovem? Acrisure Stadium, Steelers, chega. Aí eu falo das hienas maravilhosas e malucas. Lá em Pittsburgh, né, Houston, e também em New England, Patriots, ok? Duas performances defensivas simplesmente maravilhosas e marcantes. Tá? Essa defesa do Houston simplesmente engoliu o Aaron Rodgers. Aaron Rodgers estava em campo ontem, acho que pensando, eu não gosto mais de futebol americano, cara. Acho que eu vou nadar, sei lá, fazer algum outro esporte, jogar golfe. Né? Joga bem golfe, né, o Aaron Rodgers, né? Ele se acha um grande jogador de golfe também. Maravilha. Mas ele foi pressionado o jogo inteiro. Ele foi pressionado em 46% de seus dropbacks. Tá? Ele tinha sido um dos quarterbacks menos pressionados da NFL esse ano, e ele foi pressionado constantemente e sempre em situações também de terceiras descidas, cara. Pittsburgh ficou em terceira para 9, 10, 15, 20 o jogo inteiro. Né? Pittsburgh converteu 2 de 14 apenas em terceiras descidas. O time perdeu por 24 pontos, 36. Foi a pior derrota da história dos Steelers em casa nos playoffs. Apenas 175 jardas no ataque. Foi a pior marca nos playoffs desde 1947. Então, cara, foram muitos e muitos problemas aqui pro ataque de Pittsburgh contra essa defesa que anotou 2 touchdowns também no quarto período. 2 TDs no quarto período, 23-0 para Houston no quarto período. Então, os Texans cometeram 3 turnovers, o CJ Stroud teve 5 fumbles na partida, uma coisa realmente impressionante. E mesmo assim, os Texans foram lá e espancaram aquelas nádegas de aço. Aço mole. Mas grande vitória aí do Houston Texans. E que defesa realmente espetacular. E eles enfrentam o New England Patriots aí na próxima rodada. E só para completar aqui o nosso top 5, as hienas doidas de Foxborough, as raposas. Tem hienas em peso, raposas, Foxborough. Realmente amassaram Justin Herbert. Justin Herbert foi pressionado em 53% dos seus recuos, 23 de 44, terceiro jogo da carreira dele com mais pressões. Foi o melhor jogo pressionando o quarterback dos Patriots desde 2012 contra Denver, quando eles pressionaram o quarterback em 63% dos dropbacks. O ataque, a linha ofensiva dos Chargers até falou, né, que, cara, eles não sabiam de onde que vinha a pressão. Então foi um plano de jogo tão fantástico, com blitz inteligentes, o jogo inteiro. Um plano de jogo espetacular aí do Mike Vrabel, e isso me chama muita atenção. 6 sacks, segunda melhor marca da história do New England Patriots. Né? O Justin Herbert teve que correr, ele correu 57 jardas na partida, porque os recebedores não estavam livres da marcação, ninguém conseguia se desvencilhar da marcação, ele não tinha tempo para achar ninguém. O ataque dos Chargers estava totalmente perdido. Teve até um lance que os Chargers conseguiram uma interceptação na linha de 10 de New England, 4 jogadas depois devolveram a bola, arriscaram numa quarta descida e não deu certo. Né? Então a defesa dos Patriots, para mim, teve um jogo simplesmente impecável, um dos melhores da história do New England. Me lembra muito um 17-3 lá em 1997, são lembranças muito especiais para mim. O Dan Marino foi lá, foi interceptado, retornado para touchdown. O ataque dos Dolphins não conseguia respirar por um segundo, era pressão em cima do quarterback o jogo inteiro. Né? E New England espancou aquelas nádegas com facilidade por 17-3. Né? 17-3. E esse jogo foi 16-3. O quarterback dos Chargers não conseguiu
respirar. Grande vitória de New England. New England contra Houston na semana que vem. Realmente vai dar o que falar. Ok, meus jovens maravilhosos, é isso! Uma rodada de wild card incrível, né? Poderia ter dado um destaque também aos kickers, né? Cara, eu falei do McManus. Green Bay perdeu 7 pontos por causa do Brandon McManus. Cam Little errou um field goal de 54 jardas. O Jake Elliott errou um extra point, né? Se o Jake Elliott tivesse acertado um extra point, talvez Philadelphia não precisasse de um touchdown na reta final, teria chutado um field goal. Se o Cam Little tivesse acertado o seu field goal de 54 jardas aí antes do halftime, talvez o Jacksonville, né, estaria numa situação totalmente diferente, tá? Então, e o Brandon McManus custou caro. Então, os kickers precisam melhorar aqui na próxima rodada. Todo mundo foi bem, menos os kickers, basicamente, aí nessa rodada de wildcard. Falamos em breve, meus jovens maravilhosos. Playoff de divisão chegando. Tchau!